Pessoal, tudo bem? Bom, hoje no nosso vídeo aqui, o foco vai ser para força elétrica, ou também conhecida como lei de Coulomb, tá? Então, nós vamos ver um sistema em que a gente tem várias cargas interagindo, apenas duas e depois várias cargas interagindo, tá? Bom, então, nós vamos ver as forças que agem, forças de campo, né? Forças que agem à distância, por exemplo, quando eu tenho duas cargas colocadas em um meio, vai surgir sobre elas uma força. Essa força aqui de natureza elétrica, tá? A gente não tá falando mais sobre a força magnética, a gente tá falando agora sobre a força elétrica. Então, nós vamos se basear no sinal da carga. Então, é só a gente lembrar, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem, ok? Então, eu posso chamar de Qzão, Qzinho, Q1, Q2, Q'linha, Q2 linhas, isso daqui não importa. O que importa é o quê? Que a força elétrica que vai surgir entre essas duas cargas, ela depende do módulo das duas cargas, do valor em módulo, tá? Do valor em Coulomb, tá? Da intensidade, do valor dessas cargas, dividido pela distância ao quadrado. Gente, esse quadrado aqui, ó, distância ao quadrado, ele faz a diferença. Por exemplo, se a distância dobrar, a força entre as cargas, ela é da ordem de 4 vezes, tá? Se a distância diminuir a metade, a força aumenta o dobro. Então, é sempre assim que você tem que fazer a relação, tá? Se a distância aumentar em 3 vezes, a força cai para a 9ª parte. Força e distância são termos sempre inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a força elétrica, significa que menor a distância entre elas ao quadrado, tá? Então, se a distância aumentar 2 vezes, a força cai pela metade. Vice-versa, tá? Se a distância diminuir pela metade, a força aumenta o dobro. E sempre assim, né? Então, se for a 3ª parte, vai ser sempre ao quadrado, e assim sucessivamente. As unidades de medida que nós temos, então, para a força é Newton e para a carga é Coulomb. A gente aqui trabalha com os múltiplos do Coulomb, então a gente vai ter milicoulomb, que é 10 a terceira, microcoulomb vai aparecer bastante como 10 a menos 6 coulomb, nanocoulomb, que é 10 a menos 9, tá? Outra coisa que eu vou falar um pouquinho agora é a respeito do K, que é a constante eletrostática. A constante eletrostática, ela depende de uma outra constante. O K, ele pode ser escrito como 1 sobre 4πe, 4π epsilon. Esse E aqui é o epsilon, na verdade é uma letra grega, que representa a permissividade elétrica do meio. No vácuo, o epsilon, ele tem o valor de 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, o valor do K, ele é encontrado substituindo-se a expressão aqui, ó, vai ficar 1 sobre 4π epsilon 0, que vai dar o valor da constante K, a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Unidade de medida, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Logicamente que você não precisa decorar esses valores, você vai pegar pronto aqui o valor da constante eletrostática, tá? E agora nós vamos falar um sistema, por exemplo, ali nesse exemplo anterior aqui, ó, eu tinha duas cargas interagindo. Eu tinha uma carga causando um efeito numa outra carga. No caso aqui, de repulsão, porque as duas têm o mesmo sinal. Cargas iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. O que pode acontecer? Eu posso ter um sistema em que eu tenha várias cargas interagindo, tá? Então, num sistema com várias cargas, eu tenho que olhar separadamente aos pares, cada uma delas, tá? Então, imagina o seguinte, olha só. Eu tenho duas cargas Q,
agindo sobre uma carga Qzinho, tá? Como que eu vou descobrir qual que é a força resultante sobre esse sistema aqui? Eu vou fazer separadamente, tá? Eu vou usar a expressão da força eletrostática, primeiro para Q1 e Qzinho, e depois para Q2 e Qzinho, tá? Bom, quando eu calcular a força, né? Então, eu tenho a distância separando, essa distância separando essas duas cargas. Opa, essa distância separando essas duas cargas. E vai surgir uma força entre elas de atração. Então, a minha carga de prova é o Qzinho, né? Imagina que a carga 1 e carga 2 sejam cargas que estão fixas no sistema. É o Qzinho que vai se deslocar. Então, Qzinho tende a sofrer atração por Q1. Então, vai surgir uma força de atração. Qual é o módulo dessa força? Como é que eu calculo o módulo? Pela expressão da força eletrostática aqui, ó. K, 9/10 a nona. Valor de Qzão 1. Valor de Qzinho tem que ser fornecido. Dividido por essa distância entre elas ao quadrado, tá? Depois de calculado, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora, lembrando, né, levando em consideração aqui a interação entre a carga 2 e o Qzinho, tá? Então, a força 2, que eu chamei de força 2, a força que vai surgir nesta carga em relação a Q2, também é uma força de atração. Então, elas estão separadas por uma distância 2 e surge sobre elas uma força de atração, porque elas têm sinais contrários. Quanto vale a força 2? Vale Q, módulo, valor de Q2, valor de Qzinho, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, eu vou ter um valor da força 1, um valor da força 2, mas eu preciso encontrar a força resultante entre elas. E aí, como a força é uma grandeza vetorial, a força resultante é a somatória vetorial da força 1 e força 2. Se eu desenhar o vetor, né, se eu fizer aqui, ó, a regra vetorial do paralelogramo, tá? O que que vai acontecer? Eu vou sobrepor esse vetor aqui, sobrepor este vetor aqui, e vou achar uma força resultante entre elas, que vai estar entre F1 e F2. Então, galera, para isso você precisa estar em dia com vetores. Então, eu deixei aqui no vídeo a revisãozinha de vetores, tá? Se você tem as duas forças orientadas para a mesma direção e sentido, você pode fazer a soma algébrica. Se você tem as duas forças orientadas sobre a mesma direção, mas sentidos opostos, você vai fazer a diferença. Se você tem as duas forças formando entre si um ângulo de 90 graus, você vai resolver por um caso particular da lei dos cossenos, que é Pitágoras, onde a força resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E você tem ainda o caso em que o ângulo θ, ele pode ser menor ou maior do que 90 graus, e aí você vai calcular pela lei dos cossenos, só lembrando que aqui o sinal é positivo, tá? É diferente da matemática. Então, aqui vai ficar força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do θ, tá? Então, a ideia é, após calcular F1, após calcular F2, pela expressão da força, você tem que calcular a força resultante entre elas por uma somatória vetorial, tá? Você vai fazer aí, aqui tá a expressão na forma de vetor. Então, nós vamos fazer alguns exercícios para ficar mais claro esse princípio. E agora eu vou falar só um pouquinho do gráfico da força pela distância, que ele tem sempre esse perfil aqui de uma hipérbole cúbica, tá? Porque a força FEL, você pode colocar aqui para representar que a força elétrica, tá? Essa expressão é análoga dessa, ok? Força elétrica é o produto das cargas pela constante dividido pela distância ao quadrado. Não dá uma reta porque a distância aqui é ao quadrado. Se não fosse d ao quadrado, se fosse apenas d, aí sim eu teria uma reta. Ou seja, a distância e a força são inversamente proporcionais, né? Quanto maior a força, menor a distância. Quanto maior a distância,
menor a força, tá? Agora, vamos fazer um pouquinho de exercício.